Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai fazer mais um exercício agora utilizando o diagrama ferro-carbono para um pouco diferente do que a gente fez até então, né? Então, supondo que a gente tem uma micrografia, né? A gente foi lá, preparou, tem uma determinada liga de aço, a gente cortou essa liga, preparou ela de maneira metalográfica, né? Fez a preparação metalográfica e foi lá e olhou no microscópio a imagem dessa liga, né? E o que a gente obteve foi uma imagem semelhante a essa aqui, né? Então a gente viu que a liga ela é composta de uma fase mais clara aqui, essa fase a gente assumiu como sendo uma ferrita proeotetoide, e viu uma região um pouco mais manchada aqui, que a gente caracterizou ela como sendo perlita, né? Essa imagem aqui, só para vocês saberem, é a imagem de um grupo que fez uma metalografia no laboratório no semestre, ou no ano passado, né? Então eu resgatei essa imagem aqui só para a gente fazer algumas contas juntos, né? Então, o que a gente poderia fazer, né? Sabendo que essa região manchada aqui, ou assumindo que essa região manchada é a perlita, né? Devido a essa configuração mais lamelar que a gente consegue ver nesse grão aqui, e assumindo que essa região mais clara é uma ferrita proeotetoide, a gente poderia usar um software de imagens, de tratamento de imagens, para quantificar o quanto que a gente teria dessa fase mais manchada e o quanto que a gente teria dessa fase mais clara, né? Então, supostamente a gente fez esse tratamento de dados aqui, dessa imagem aqui, e a gente chegou na configuração que a gente teria 50% de fase clara em termos de área nessa imagem aqui e 50% dessa fase mais lamelar, que seria a perlita, né? Com essa quantidade dessas fases aqui, a gente vai estimar qual é o percentual de carbono que tem no nosso aço, assumindo um diagrama de fase, né? Assumindo uma condição de equilíbrio termodinâmico, né? Então, lembrando que uma região que tem 50% de fase de ferrita proetetode e 50% perlita, ela é uma liga hipoeutetoide, ela está entre 0,022% de carbono e 0,76% de carbono, no meio desse segmento de reta aqui do diagrama ferro-carbono. Então, lembrando, né, ela sai de uma região de pura austenita, entra numa região de começa a formar a ferrita protetóide, vai aumentando a quantidade de ferrita protetóide, toda a austenita se transforma em perlita depois que ultrapassa a linha do eutetoide. Então, com essas informações, a gente consegue fazer uma regra da alavanca para estimar a quantidade de carbono que a nossa peça tem. Então, com isso, a gente vai traçar uma reta aqui, né, um segmento de reta aqui, e vai estipular que nesse segmento de reta, de um lado a gente tem a ferrita proeutetoide e do outro lado a gente tem a nossa perlita, sabendo a quantidade que a gente tem de carbono em cima da perlita aqui e sabendo a quantidade de carbono que a gente tem em cima da ferrita proeutetoide. E a nossa quantidade de carbono da liga a gente não sabe, então eu vou colocar como sendo x aqui, é um ponto indeterminado, é o ponto que a gente quer descobrir. A quantidade de ferrita proeutetoide seria representada por esse segmento de reta, 0,76 menos x, dividido pela reta total aqui, que é 0,76 menos 0,022. Só que, através do tratamento de imagem, a gente chegou a uma constatação que essa liga tem aproximadamente 50% de ferrita proeutetoide. Em fração, isso representaria 0,5. Então, eu posso substituir esse percentual, essa fração aqui de ferrita proetetode como sendo 0,5. E aí eu ia encontrar o x, né? Eu ia acabar isolando esse x e ia chegando no valor de carbono aproximado que tem a nossa peça, que seria 0,39, que possivelmente seria um aço 1040. Né? Então a gente consegue estimar aí o percentual de carbono com uma imagem como essa, que seria a micrografia do nosso material. Obviamente que para a gente ter mais confiança nesses dados, era interessante ter mais imagens e fazer uma média aí de várias imagens de tratamento de imagens, para a gente conseguir fazer uma análise um pouquinho mais certeira em relação a qual é o percentual de carbono que tem no nosso material. E também a gente está assumindo o equilíbrio termodinâmico, que não houve nenhuma transformação fora do equilíbrio termodinâmico acontecendo nessa liga até chegar à temperatura ambiente. Beleza? Então essa é uma outra forma de utilizar o diagrama, ao invés de calcular a quantidade de fases através do percentual de carbono, estimar o percentual de carbono com a quantidade de fases que foi obtida através de uma micrografia, através de uma preparação metalográfica. Tudo bem?